Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito imobiliário, direito às sucessões, entre outros. Hoje nós vamos falar de um assunto que gera dúvidas. Esse assunto é corriqueiro aqui, as pessoas ainda têm dúvidas sobre união estável, casamento e os bens adquiridos antes dessa união, os adquiridos depois dessa união. Herança, entra na partilha, não entra? Tenho certeza que você já ouviu falar que herança não entra na partilha de bens. Será que isso é verdade? Eu vou provar para vocês que não, que vocês podem, às vezes, estar errado, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal, que toda semana tem vídeos bastante explicativos para vocês. É só se inscrever e apertar o sininho que vocês serão informados assim que eu postar o vídeo, tá bom, pessoal? Isso aí, recebi aqui várias perguntas, selecionei algumas, vou respondê-las, vou citar vários exemplos. Esse vídeo vai ficar até um pouco mais longo do que os outros, mas é com uma boa causa. Tenho certeza que se você ouvir e assistir esse vídeo até o final, você vai ter uma verdadeira aula de sucessões, tá bom? Recebi aqui algumas perguntas, vou ler para vocês todas. Antes, eu gostaria de ler o artigo 1829 do Código Civil e explicar para vocês algumas coisas. O artigo ele é um pouco complexo, por isso que eu gosto de dar exemplos para as pessoas entenderem melhor. Olha aqui o que diz aqui, ó, mediante as sucessões. Olha só. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Olha só, no inciso primeiro aqui, ó, aos descendentes, que são os filhos, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal de bens. Universal é aquela que abrange tudo, né? Bens antes da união e depois herança e tudo, ou da separação obrigatória de bens, tá? Ou se o regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Isso aqui, se a gente lê dessa forma, confunde a gente às vezes até mais, né? Mas eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Por que ele fala ali se não deixou bens particulares? Por quê? Se o falecido ou falecida não deixar bens particulares e o regime de casamento dele for parcial de bens, o cônjuge sobrevivente ele não vai ser herdeiro, ele vai ser só meeiro. Mais do que justo que, se eles construíram juntos, ela ou ele vai ter apenas a metade daquilo ali. Ele não vai ser herdeiro. Herdeiro seria algo antes que eles tivessem se conhecido, tá bom? Eu vou ler aqui algumas perguntas e depois eu vou dar vários exemplos. Tenho certeza que vocês vão entender, tá bom? Aqui, doutor, como é dividido os bens antes da nossa união? Olha aqui, ó, antes da nossa união. Ela não falou aqui se é um divórcio ou é um falecimento, porque muda. Então, os bens anteriores ao do casamento, se o regime for parcial de bens, eles não se comunicam, tá bom? Isso quer dizer que não divide. Se eu tenho um apartamento, eu caso no regime parcial com uma pessoa, vivo com ela durante anos, vou divorciar, esse apartamento não entra, não se comunica ali com a minha ex lá, entendeu? Então é isso aí. Mas cuidado, lembra que eu falei? Cuidado. Será que esse cônjuge nunca ele vai ter parte nesse apartamento de antes que eu tinha? No divórcio não, mas no falecimento sim. Vou dar um exemplo para vocês muito claro. Olha só, vamos imaginar aqui que João era casado com Maria. João tinha um apartamento e João casou com ela. João casou. Viveram ali por muitos anos, tá bom? E aí, João e Maria juntos já compraram outro apartamento,
tá? Então são 2 apartamentos. Um apartamento João já tinha, outro comprou junto com Maria. João falece. Maria tem direito naquele apartamento anterior? Tem. Agora tem. No divórcio não tem. Na morte Maria tem. Ela está perguntando que talvez seja isso, né? Ela não falou que seja falecimento. Mas o que ela quer dizer aqui, pessoal, é isso. Será que eu tenho direito naquele apartamento que ele já tinha? Eu não ajudei a comprar, não ajudei a construir. Será que mesmo assim eu vou ter direito? Tem. Mas como que fica? Vamos imaginar que João e Maria tenham um filho. Muito bom. Tem um filho. Esse apartamento que compraram junto e João faleceu. Maria vai ser proprietária da metade, o filho da metade. Então vai ficar meio a meio. O apartamento que tinha antes de João se casar, Maria vai ter também metade. E o filho vai ter metade, meio a meio para cada um. Vamos mudar isso aí. Vamos colocar agora 2 filhos para o casal. João tinha um apartamento anterior. Junto compraram um apartamento em comum ali. Tá, tem 2 filhos. E agora? Como é que vai ficar isso aí? Agora que vem. Tá, Maria vai ser proprietária de metade desse apartamento que compraram depois de casado. E o apartamento que ela tinha antes, que João tinha, perdão, antes de casar com Maria, vai dividir em 3 partes. Aí ela é herdeira, ela já não é mais meio. Mais uma pergunta. Doutor, fiquei viúva. Existem bens anteriores e bens adquiridos juntos. Embolou minha cabeça. Como dividir isso tudo? Aqui é aquilo que eu falei, né? Exatamente o exemplo que eu falei. Se tinha bens anteriores e o seu cônjuge faleceu, aquele sobrevivente vai herdar, sim, a parte que ele tinha antes, tá bom? E o que vocês adquiriram juntos, tem que fazer uma divisão, pessoal. Tem que fazer uma linha do tempo. Quando a pessoa falece, se faz uma linha do tempo. O que tinha antes e o que tinha depois. Porque são divisões separadas, tá bom, pessoal? São contas diferentes. O que tinha depois do casamento, junto, é meio a meio, no parcial de bens, tá? O que tinha antes do casamento, o cônjuge vai herdar parte junto com os filhos. Ah, doutor, mas se não tem filho, não tem ascendente, não tem ascendente. O cônjuge sobrevivente vai ficar com o bem adquirido na constância da união e vai ficar também com o bem anterior. Isso mesmo, o cônjuge ele pode ficar com um apartamento que nunca ele ajudou a comprar, nem R$1 ele tem ali contribuído ali, ele pode ficar assim, mas para isso não deve haver nem ascendentes, nem descendentes e nem filhos, tá bom? Quer dizer, o descendente já é o próprio filho, né? Então, vamos lá, vamos para mais uma aqui, pergunta aqui. Doutor, além dos bens, agora apareceu filhos de fora do casamento. O que fazer? Interessante, né? Muitas vezes um casal está ali e o cônjuge vem a falecer, aparece filhos, né? Aparece filhos, eu sou filho. Tá, se provar por exame de DNA que é filho, tá bom? Provando que é filho, vai participar sim da herança ali. Mas ele vai ter discriminação junto aos demais filhos? Não, ele vai receber a mesma cota, tá bom? Vamos imaginar que João faleceu e ele tenha deixado R$100.000 de patrimônio. R$100.000 junto com Maria. 50 de Maria, 50 de João. Tá bom? Meio a meio, não é isso? Então, esse outro 50 de João vai ser dividido em partes iguais ali com os filhos bilaterais do casal e também o filho unilateral que é fora do casamento, tá bom? Então ele recebe a mesma cota nesse sentido, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Doutor, viúvo é só meeiro? Não, o viúvo ele pode ser meeiro e pode ser herdeiro. Se você é casado no regime universal de bens, casamento antes de 1977, dezembro de 1977, salvo engano,
todos os casamentos era universal de bens. Os meus pais, por exemplo, se casaram no regime de universal, antes de 77. Então, o regime é universal. Nesse caso, o cônjuge, ele é meeiro, tá bom? A minha mãe, por exemplo, ela é viúva, né? A minha mãe, ela é meeira, ela não é herdeira, ela tem metade de tudo. Essa metade abrange herança, tudo, doação, tudo. Ela é meeira. Ela está perguntando assim se o cônjuge é só meeira. Mas o cônjuge pode ser meeira e herdeira? Pode, no regime parcial de bens. Se tem bens adquiridos após a união e antes da união. Esses bens aqui, após a união, ela é meeira, porque ela ajudou a comprar, tá certo? Esses bens que ela não ajudou, ela é herdeira, assim como eu expliquei outros exemplos anteriores, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma aqui, ó. Doutor, a casa era apenas dele, mas ele faleceu. Os filhos já querem me jogar na rua. O que fazer? Isso acontece, né? O cônjuge ali falece, a casa era só dele ou dela, e os filhos chegam e querem colocar na rua. Nesse caso aqui, se a casa era só dele e ele veio a falecer, nesse caso você, aqui colega, você já é herdeira. Você não é meeira, você não ajudou a comprar, certo? Se você não ajudou a comprar, você é apenas herdeira. Herdeira que vai dividir em partes iguais. Não falou quantos filhos tem aqui. Vamos imaginar que ele tinha 3 filhos fora do casamento, anterior à união aqui com a colega. Essa casa vai ficar como? Partes iguais. Essa casa vai ser dividida em 4 partes. 3 filhos unilaterais anteriores à união e também ela que vai entrar como herdeira. Ela não ajudou a comprar nada, mas ela vai ser herdeira. Partes iguais aqui para todo mundo, tá? Vamos para mais uma aqui, ó. Eu era apenas companheira dele. Posso abrir o inventário? Pode sim, tá? Era apenas companheira, não tinha um documento, papel, não tinha nada. Ela pode, vamos imaginar que tinha outros filhos ali do falecido e eles ficam de braços cruzados. Mas a companheira já quer a parte dela. Ela vai se habilitar ali como companheira dele, que tem os mesmos direitos. O juiz dando ok para ela, aceitando ela como companheira, ela pode sim abrir o inventário ali e fazer a divisão sem problema nenhum, mesmo contra a vontade dos filhos, tá bom? Vamos lá, ó. Eu apenas vivia com ele. Ele ainda era casado no papel, entre aspas, com outra. Ele faleceu e ela quer ser dona também do que faço. É isso aí. Isso aqui é muito fácil, tá, pessoal? Embola muitas vezes, mas ele tinha um relacionamento anterior, viveu ali com a outra mulher, mas ele era casado ainda com a outra, tá bom? No papel. Quando, até o momento que ele ficou ali morando com essa esposa dele, os bens são divididos ali. A partir do momento que ele saiu de casa e foi morar com você, colega, você já faz parte ali, tá? Dos bens ali adquiridos nessa constância aí. É aquilo que eu falei, vai ter uma linha do tempo anterior a você e pós você, tá bom? Vai ser dividido ali, cada uma, essa esposa vai participar do que ela ajudou a construir, o que você construiu junto com ele posterior vai ser dividido com você. Vai ter uma linha do tempo ali, tá bom? Vamos lá, vamos para mais uma. Doutor, meu falecido companheiro, ele tinha um filho de fora da nossa relação. Ele nunca quis ver o pai. Agora que ele faleceu, ele me procurou e exige a parte dele. É certo isso? E os meus filhos? Como fica? Olha, que pergunta interessante. Me ajuda, por favor. Aqui é comum, né, pessoal? Quando há muitos filhos, muitas vezes, nem procura o pai, mas sabe que fica sabendo que faleceu,
bate na porta ali da viúva e quer exigir a parte dele. Tem direito? Tem direito sim. Nesse caso aqui, pelo que eu entendi, o cônjuge falecido aqui, ele tinha um filho unilateral fora e tinha filhos bilaterais com ela, tá? O João, que é pai tanto dos filhos junto com ela, tanto é pai dos filhos do filho anterior. Vai ser dividido a parte ali, fazer o inventário da parte apenas de João, de Maria não mexe, é dela, metade é dela. A parte de João vai ser dividida ali em partes iguais entre os filhos de João e os filhos de João, que ele tem bilateral e unilateral, tá bom? Se Maria tivesse filho apenas dela e não com João, tivesse filho unilateral, esse filho iria receber herança junto dos demais? Não ia, porque a mãe dele está viva. O pai também é outro pai, já não é João, tá bom, pessoal? Eu recebi também aqui, pessoal, uma pergunta muito interessante aqui no meu Facebook. Recebi agorinha aqui, pessoal, muito interessante a pergunta. Doutor, por favor, gostaria de saber, estou com uma pessoa desde 2013. Já faz mais de 2 anos que estou morando com ele na casa dele. Os filhos dele só aparecem quando está precisando de ajuda ou alguma coisa. Um dos filhos que morava com ele foi embora do Brasil. Assim eu vim morar com ele desde 2017. Ele tem muito problema de saúde e eu tive que abandonar meu trabalho para ficar mais tempo com ele e cuidar dele. Ele tem muito problema de saúde e é grave. Se acontecer alguma coisa com ele, eu tenho direito na pensão dele? Os filhos dele não gostam muito de mim. Com certeza vão querer tirar eu do imóvel. Obrigado. Olha que situação. É a realidade de muitos casais, pessoal, que vivem em união estável, não procura um advogado, não procura um cartório para regularizar e muitas vezes bate na porta do INSS para receber uma pensão e acaba não recebendo. O INSS vai exigir muitas coisas de vocês, tá bom? Eu oriento a colega aqui, ela procurar imediatamente, pessoal, falo categoricamente com vocês, procure imediatamente o cartório e faça uma certidão, uma declaração pública, tá bom? Se ele ou ela for casado ainda, faz uma declaração particular, é perfeitamente possível. Registra ali, tá bom? Para vocês apresentar algo ali ao INSS, tá bom, pessoal? Ela aqui deve fazer isso, essa declaração e mais, colega. Eles não poderão tirar você do imóvel, tá bom? Mesmo que ele não seja seu, tá bom? Eles não vão poder tirar, eles não vão poder, os filhos, porque você tem um direito real de habitação. Procure aqui que eu tenho um vídeo falando. Só procurar, Dr. Marcelo Suave, direito real de habitação. Você vai assistir, você vai ver. Não pode tirar, você vai morar nessa casa por toda a vida. Os filhos não poderão tirar. Sem contar que você aqui, como companheira também, o regime seu é o parcial de bens, que a gente já sabe que quem mora junto, o regime é o parcial de bens, você também já é herdeira dessa casa aqui, tá bom? Conforme eu falei anteriormente, mesmo que você não ajudou a construir, você é herdeira também, junto com os filhos dele, tá bom? Pessoal, o que eu queria dizer para vocês sobre união estável era isso, tá? Mesmo você vivendo em união estável, você vai ter que provar, provando você vai ter direito, você vai ser meeira e herdeira, ou apenas herdeira, ou apenas meeira. Vai depender muito da situação. Se tinha bens antes, se tem bens apenas depois. O certo é procurar um advogado aí da sua confiança, que eu tenho certeza que você vai ser bem orientada, tá bom? Um abraço a todos, compartilhe esse vídeo e fiquem todos com Deus.